Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live da Julon aqui no Instagram. Para quem não vai assistir agora, vai poder assistir mais tarde, e então estão todos convidados a assistir agora e mais tarde. A nossa live de hoje nós vamos falar sobre o fenómeno da prostituição infantil em Angola como atentado aos direitos humanos. O artigo escrito pelo Josué Campos Tomé, foi licenciou-se em Direito na Universidade Católica de Angola, formado e capacitado em Direitos Humanos na perspectiva prático-forense pela mesma universidade, na Clínica Jurídica. É atualmente assessor jurídico júnior, voluntário da Clínica Jurídica de Direitos Humanos da Católica e defensor dos direitos humanos. Eu vou chamá-lo aqui. Olá. Eu vou já adicionar aqui o Josué a nossa conversa. Temos aqui já. Olá, Josué. Olá, Elia. Tudo bem? Tudo bem, sim. Olha, eu não consigo te ver bem. Será que consegues te aproximar melhor com mais a iluminação? Eu estou aqui para falarmos um bocadinho do teu artigo, publicado a 14 de agosto de 2020, na Julon. Eu vou fazer aqui uma leitura, um pequeno resumo do artigo, e depois vamos conversar. Uma conversa rápida, amena, mas eu acho também muito interessante esse tema, a questão da prostituição, e agora mais com o aumento da crise, piora cada vez mais, principalmente quando é com crianças. Estou a ouvir aí um ruídozinho, não sei se... Também estou ouvindo. Vocês aí estão aqui, conseguem ouvir o ruído ou sou eu que estou aqui? Alguém puder responder aí, agradeceria. Mas eu vou ler. Eu não sei se eu ouviu. Parou. Parou, Parou. sim. Sim. Parou. Hoje o da Cruz diz que conseguiu ouvir. Hoje parou. Então, vamos lá, galera. O presente estudo reúne um breve levantamento de informações e dados sobre a situação da violação dos direitos humanos na modalidade de exploração sexual de meninas e adolescentes no território angolano. No entanto, atualmente pouco se fala sobre o tema proposto e, na verdade, deve ser denominado como exploração sexual comercial infantil. Interessante. Situação que vem assolar toda a região do país. Situação que se consubstancia em um verdadeiro atentado aos direitos humanos e que a maior parte de nós se cala. Sempre que nos referimos à exploração, temos de falar sobre os direitos humanos, pois não é possível falar de exploração sem se referir à segunda. E nesse estudo, vamos abordar a questão da prostituição infanto-adolescente, de como isso, de facto, é uma verdadeira e crasso atentado aos direitos humanos, as causas subjacentes a essa prática, os mecanismos de proteção, plano de ação entre a sociedade civil e o governo e a realidade caso a caso. Josué Tomé, este artigo, o que é que levou a escrever isso? A fonte da formação no projeto da Clínica Jurídica dos Direitos Humanos, aprendemos que o fazer direito não é só uma questão de argumentos e fatos. O direito sim se pressupõe na pessoa. E sim, estamos em situação... Josué, A atual situação da pessoa... O ruído está mesmo daí. O servir o direito... O servir o direito... Ok. O servir o direito não é só apenas uma questão de argumentos e fatos. É uma questão de pessoas, principalmente nas pessoas.
E quando as pessoas não têm os seus direitos garantidos nem tutelados, significa que não estamos a servir o direito. Ou seja, a melhor forma de servir o direito é olhando para as pessoas, nas suas situações jurídicas e nos seus direitos humanos. Sobre o tema, nas mais variadas situações de violações dos direitos humanos, principalmente da criança, ouve-se a falar muito tráfico de crianças, violência contra crianças, mas raramente e raramente mesmo tem-se tocado no assunto prostituição infantil. E confirmo por conhecimento mesmo que aqui em Angola nunca tivemos uma situação de facto em que a mídia se apresentou para repreender situações de exploração sexual comercial de crianças. Então, este aqui é o motivo. Ok, interessante. Josué, teve alguma dificuldade em termos de bibliografia, referência para pesquisa, para poder elaborar este artigo? De facto, tive muita dificuldade. Mas com o apoio do Dr. Wilson Almeida, que foi também meu mentor, me ajudou muito. A maior parte foi mesmo brasileira. Ok. Eu vi aqui no artigo, tem alguma pesquisa, dados concretos do Zango? Dados do concretos Zango. do Zango, sim. Sim. Eu achei interessante o que tem aqui no artigo. Então, vive essa situação aí no Zango. Tem muitas crianças estão na prostituição. Isso mesmo. A parte do artigo eu vi que muito disso, das crianças estarem na rua, é até mesmo incentivo, começa mesmo a partir de casa. Começa a partir de casa. A questão da erotização. Não entendi? Não, pode explicar, né? Esse comentário da prostituição infantil, a própria motivação vir de casa. Como é possível? Começa a partir de casa em que momento? Quando falamos de erotização das relações familiares, quando, por exemplo, uma mãe tem mantido relações com pessoas estranhas à casa, dentro da própria casa, começa a criar na criança a ideia de que também pode fazer o mesmo. E quando sabe que a mãe tem mantido relações sexuais com outros homens por troca de valores, incentivos financeiros, lógico que a mesma criança começa a criar mesmo essa ideia. Pois, é preocupante. Eu também vi aqui algo também por parte do pai, que os próprios pais também quase que vendem as filhas. Vendem as filhas? É isso? Não, sim, não a prostituição. Não é de vender, mas de criar esse cenário para elas entrarem para a prostituição. De fato, sim. Por isso, estamos a falar aqui de quando os pais se calam no momento em que deveriam ter que dizer algo. Quando os pais... Ok, eles tomam conhecimento que a filha está com esse estilo de vida, nem bem o estilo de vida, mas está está a fazer isso e não tomam nenhuma decisão. Isso mesmo. E o que é que o Estado tem feito para evitar isso? A nível do Estado, em 2016, nesse sentido, para os direitos das crianças, criou-se o Conselho Nacional de Ação Social. Para além do Conselho Nacional de Ação Social, também criou-se os 11 compromissos do Estado para com o direito das crianças. Depois temos a Lei 25/12. Porém, infelizmente, a ação do Estado, concretamente no âmbito da prostituição infantil, tem sido inapta. Nada tem feito. Por que é que diz isso? Apresentem-me casos em que, num tribunal, julga-se um processo em que a causa é uma prostituição infantil. Não existe. O que existe, na verdade, é tráfico infantil,
violência contra a criança, o abandono pelos pais, a fuga à paternidade, apenas isto. Talvez porque não há queixa. Eu acho que foi isso. Os pais nem sequer comunicam. A criança não vai comunicar. Certo? Conseguem ouvir? Sim, consigo. A questão é que as queixas. A criança não vai dar. Como é que funciona todo esse processo? Como é que o Estado vai tomar conhecimento? É muito simples. No âmbito do atual Código Penal, quando se fala de prostituição infantil, estamos a falar de lenocínio contra menores. Este tipo de crime não está dependente de queixa, ou seja, não depende de um interessado fazer a queixa. Ou seja, qualquer pessoa e em qualquer momento pode exercer o direito de denúncia nos termos do artigo 206 do atual Código de Processo Penal. Isso no exercício de quem? Mas ninguém está fazendo denúncia, Josué. Ninguém está denunciando. Ninguém está denunciando, infelizmente. Ninguém está denunciando. Por quê? Acham isso normal? Estamos achando que isso é normal? Estamos a dizer o quê? É a tolerância social. As pessoas toleraram a prostituição infantil, por isso ninguém denuncia. As pessoas, por exemplo, não sabem que temos... Ainda ouço ruído. Não consigo ouvir. Não consigo perceber. Ok? Sim, agora já. Ok, tá bom, deve ser aqui os meus fones. Não, estava a dizer que se o Estado não toma conhecimento por via das queixas de qualquer pessoa, não precisa ser um familiar, mas alguém, eu vi e vou denunciar. Se eu não faço isso, o Josué não faz, ninguém que está a assistir à live faz, o Estado não toma conhecimento, não vai conseguir colocar os mecanismos que existem para tal punição das pessoas que praticam esse ato, certo? Certo. O Estado não toma nenhum conhecimento. Mas o próprio Ministério Público... A culpa Público... não é só do Estado. Não entendi? A culpa não é só do Estado. É de todos nós, infelizmente. Até porque o educar resulta da participação de todos. Do Estado, da família e da sociedade civil. Logo, se atualmente temos um problema de prostituição infantil, é porque todos nós falhamos. Todos nós somos culpados. Toleramos a prostituição infantil. Verdade. Falou uma coisa muito importante no início, que era a questão da erotização infantil. E eu acho que não é só da prática como é que se diz? Para procurar a palavra certa, o comportamento da mãe, né? A promiscuidade, né? Dentro de casa, mas também fora dela. E até nos veículos de comunicação, da TPA, desculpa, TPA, não é isso, televisão, na televisão. Meu Deus, nada contra, a TPA até nem passa isso. Certo? Também das novas tecnologias de informação. Aqui a Ribeiro diz que os órgãos de comunicação social têm apresentado vários casos. Sim, realmente, o Fala Angola, passando aqui a publicidade, tem alguns programas, até na rádio, fazem denúncias, pessoas ligam, mas o que o Josué está a dizer é que as denúncias talvez algumas tenham acontecido, mas depois ninguém é julgado. Ninguém... Eu também já vi. Ou pelo menos um caso de alguém que tenha sido julgado por isso. Nós não temos um caso de fato e nem que transitou em julgado. Não temos, infelizmente. Também porque o maior problema, as comunicações sociais, eles fazem as denúncias, mas quem deve fazer a denúncia é quem conhece de perto. Não basta a TPA ou a Zimbo dizerem que, olha, no bairro X, meninas de 14 a 17 anos de idade fazem prostituição infantil. Não basta isso. É preciso também que o próprio Ministério Público, no exercício da ação penal, haja. Porque o Ministério Público
sabendo que, de fato, existe o fenômeno da prostituição infantil no distrito urbano, por exemplo, do Zango, ele, no exercício da ação penal, tem o poder de agir, sem depender de queixas. Pois, aqui é complicado. Tem aqui, por exemplo, diz que no seu artigo, diz o caso de Luanda, no Zango, oferecia aqui algumas zonas. O Ferrara, Zango 3, Zango 4, a Ilha Seca, onde mães e filhas juntas fazem a prostituição. Isso é grave. Isso muita gente vê. Ainda tem aqui uma informação muito chocante. O Quilamba, local denominado Povoado Ibita, onde no primeiro caso as meninas cobram caro pelos serviços sexuais e no segundo até 500 kwanzas. Serve como pagamento e a idade no geral é dos 13 aos 18 anos. Kikolo, Rangel, Golf 2, Calemba 2, Ingobota, Samba e Kamama 1, onde a maioria se prostitui para sustentar as suas famílias. Aqui está aqui a Jandira a reclamar, diz que os órgãos sociais até fazem, né? Apresentam os casos e depois questiona para que servem as denúncias. E falou do Ministério Público. Será que o Ministério Público não acompanha essas denúncias que o próprio órgão da comunicação social faz? O Gililson pergunta: o nosso ordenamento jurídico dispõe de meios específicos para combater o fenômeno da prostituição infantil? De fato, sim. Dispõe. Temos a Lei 25/12, temos o próprio Instituto Nacional da Criança, temos até o Conselho Nacional de Ação Social, temos os outros compromissos das crianças. O governo angolano aderiu, né, o protocolo facultativo contra a venda, prostituição, pornografia infantil. Temos inúmeros instrumentos codificados a nível interno que permitem o órgão executivo, principalmente no corpo do Instituto, no Conselho Nacional de Ação Social, tanto para o Ministério Público agirem. De fato, o nosso governo dispõe, o problema é a ignorância da lei. Não agem, simplesmente não agem. O foco, na verdade, qual é? O foco são as outras formas de violação dos direitos das crianças. Não olham para a violação dos direitos das crianças na modalidade de prostituição infantil. Este é que é o problema. Pois, a Claudina Manuel França até comenta também porque a sociedade não tem conhecimento sobre a lei. É a questão da conscientização geral. Isso é uma questão de conscientização geral. Porque se o governo cria grupos de enfrentamento à prostituição infantil, acredito que a sociedade se engajará para combater esse problema. Talvez fazermos mais campanhas de sensibilização, não é? Tal como tem se feito pela corrupção, pelo Covid, não é? Talvez fazermos mais também por essa causa. Vou continuar aqui a ler os casos, os dados que traz aqui no seu artigo. Diz que no sul de Angola, denúncias feitas pelos jornais relatam que muitas meninas vendem os seus corpos pelo preço de feijão, menos de 700 kwanzas, meninas dos 12 aos 17 anos. Tudo por causa da situação da seca e extrema pobreza que vivem. O Zaire, o sonho, é comum. Diz até que está na moda prostituir-se para obter vantagens. Um caso específico é o bar do Carinhoso, sito no Kucala Kiaku, que alberga adolescentes praticantes dessa vida. O artigo até já vem também denunciar locais. Interessante que como dá uma realidade do caso de Luanda, fala também do sul de Angola,
a parte do Zaire, o SOI, já identificando até um bar. Se alguém do Ministério Público estiver a ouvir, pode pegar no artigo do Josué Tomé, ler. Tem aqui os contactos do Josué Tomé, que vai confirmar e vai poder ajudar na instrução desse processo e poder ajudar no que for possível. Também diz aqui, as redes sociais contribuem muito, muito hoje, muito dessas crianças com acesso fácil à internet, Facebook, por exemplo, expõem os seus corpos e com a falta de moralidade estão expostas a muitos riscos e uma delas é a prostituição infantil. Realmente as redes sociais estão também a ajudar na proliferação deste mal, deste fenómeno, não é? Muito mesmo, muito. Hoje a prostituição nos encontra a partir do telefone. Não precisa sair de casa para procurar uma prostituta. Hoje, a partir do telefone, as pessoas conseguem encontrar uma prostituta e a maioria, infelizmente, são menores de idade. É preocupante. Diz aqui também o artigo que na proporção de mulheres que aos 19 anos já tiveram o primeiro filho, não é? A média de jovens com vida sexual está em torno de 13 anos de idade. Também acho que o início também da atividade sexual começa muito cedo. Também acaba pela também a taxa de natalidade, gravidez, aumentar. E elas, sem condições, sem terem um posto de trabalho, ainda terem idade para tal, e também lá está a questão de não terem acompanhamento, tudo isso acaba por ser um ciclo vicioso, não é? Acaba por ter a menina, naquele caso que diz que as mães até depois vão com as filhas. Na verdade é a consequência. Tudo isso aqui, na verdade, é a consequência. 55% das mulheres em Angola, a partir dos 19 anos, já têm o primeiro filho. Analisamos que 3% desses 55%, dos 12 aos 14, já têm o primeiro filho. 7% dos 14 aos 17 já têm o primeiro filho. E o que acontece no fim? 7,5% é causa para abandono escolar. Pois, eu tenho aqui umas coisas que não sei se vão gostar de ler o seu artigo, porque aqui faz umas denúncias, diz que não só os pais, polícias, juízes, procuradores procuram o serviço, fomentam até esse fenómeno. Isto é, eles veem, consomem e ficam calados. Isso mesmo. Mas aqui a intenção, na verdade, a intenção qual é? Quando nós vendemos um produto, todo produto tem um investidor e tem um consumidor. A produção infantil é um produto ilegal. Não, muitos de nós somos investidores. Por que investidores? Porque vimos e nada fazemos e permitimos que a situação continue a ocorrer. Outros são consumidores, se aliam à prática. E sabemos muito bem que as pessoas não são pessoas por ser pessoas, só isso, não. São pessoas que são titulares de cargo, são juízes, advogados. Então, todos nós ou somos investidores da prática ou somos consumidores. Talvez seja por isso que não conseguimos ver nenhum caso, não é? A ser julgado. Muito interessante. Também fala aqui dos protocolos. Nós temos algumas convenções, diplomas que dão essa proteção do ponto de vista internacional. Temos sim. Temos, por exemplo, a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos. No seu artigo 25, faz menção da proteção integral da criança e proíbe qualquer forma de exploração. Temos também, por exemplo, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. No seu artigo 24, faz a mesma menção. Temos a Convenção dos Direitos das Crianças. Esta convenção obriga os Estados a serem responsáveis pelos atos que envolvam exploração comercial de criança. E ainda assim obriga os Estados a promoverem e a sensibilizarem a população no geral
a se afastarem dessas práticas. E caso haja violação, a responsabilização dos intervenientes e assistência devida às vítimas. E nós supostamente temos esses mecanismos, certo? Temos muitos mecanismos. Temos a Lei 25/12, por exemplo. A Lei 25/12 criou um sistema de proteção e desenvolvimento da criança, que é coordenada pelo Conselho Nacional de Ação Social. Este sistema, infelizmente, só não adotou uma política integral de ação. É uma pena que não adotou, infelizmente não. Um exemplo muito simples, a quando das recomendações do Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos, somente Direito da Criança, refutou de facto que sim, o relatório de Angola para os Direitos Humanos estava bonito, mas ainda não se focou, ainda não teve um foco no âmbito da exploração sexual comercial de crianças. Infelizmente, só isso. Pois é, o Paulo Levo diz que gostou da sua delimitação, que atacou o âmago da situação falando do sonho. A Claudina Manuel propõe aqui, dá algumas sugestões, e é para isso mesmo que nós falamos sobre os artigos, sobre essas questões, porque nem todo mundo tem a possibilidade de lê-los e debatermos sobre eles, também acabamos por também cada um poder contribuir e dar suas sugestões. E ela diz aqui, sou da opinião, fazemos palestras nas escolas, principalmente nas escolas do ensino primário, realmente, porque muitas entram nesta vida com o pensamento de que é a melhor saída para ajuda familiar. Muita, muita verdade, Claudina. E o artigo diz mesmo isso. Não é? Também nós temos aqui a Carta Africana sobre os direitos e bem-estar da criança. Olha, eu gosto muito da Carta Africana do Direito e Bem-Estar da Criança, por causa do artigo 2º. Ele diz o seguinte, é considerado criança todo aquele menor de 18 anos, ou seja, todo aquele menor de 18 anos ainda é criança. Logo, a proteção infantil se aplica a partir dos 0 aos 18 anos de idade. Ou até os 17. Até os 17 anos de idade. Geralmente os 17. Okay. 18 para cima já não é. Interessante. Mas depois tem casos de que meninas com 15, 16 anos já têm uma estrutura física que acaba por enganar a pessoa, não é? Nós mulheres temos que desenvolver mais, umas mais que as outras, e então os atributos físicos acabam por confundir. Mas talvez isso está de que a solução não é só de contar com a pessoa que vai procurar o serviço, mas também, e foi o que a própria Claudina sugeriu, é de incultar as próprias crianças, de se protegerem já, saberem de que evitar, se alguém procurar, evitar. Só que realmente nós estamos numa situação de pobreza extrema, a comunicação, eu acho que a sensibilização não é só não fazer porque é errado, mas também encontramos formas, soluções. Olha, não faças isso, consegues por esse caminho tu consegues chegar lá. Talvez seja essa. Pensamos de que o que é que nós devemos dizer de plano A, não é? Para poderem conseguir aquilo que elas, do motivo que lhes faz recorrer a esse fenómeno. Se supormos, por exemplo, que eu, como sendo adulto, sou enganado por uma menor de 16 anos e me envolvo com ela, depois pago ela, né? Como uma prostituta. Será que isto exclui a ilicitude do ato? Numa opinião geral, será que isso me exclui da responsabilização? Não exclui. Mas também ninguém se relaciona a pedir, olha, mostra ainda o teu bem. Sim, agora analisamos o fato, veja. A prostituição em si no geral, a prostituição em si no geral, por isso que existe o crime de lenocínio. O crime de lenocínio é o tipo de crime que diz o seguinte: quem incentivar, promover a prostituição
por troca de a prostituição, e em troca disso aqui, né, relações sexuais, dá uma contrapartida, ainda é crime. Ou seja, não lá está a importa. contrapartida. Então, não importa se ela tinha 16, 18, 19, não importa a idade, ainda é crime. Não exclui isso tudo. Podemos até dizer aqui que não houve consentimento, porque ela consentiu que eu me envolvesse com ela, depois lhe desse 1000 kwanzas. Ok. Mas o consentimento no direito penal só exclui a ilicitude do ato quando, se for, por exemplo, menor, ela tem a capacidade para discernir, né, o conteúdo, os limites do seu discernimento, e quando o próprio consentimento não seja contra os bons costumes, a lei e a dignidade humana, ou seja, de qualquer forma, ainda assim é crime. E mais, o artigo 197 do atual Código Penal tem essa epígrafe: recurso à prostituição infantil. De qualquer forma, quem se envolver com uma menor no âmbito da prostituição infantil ainda está a cometer crime. Não importa aqui o erro de identidade, ainda está a cometer crime. Não exclui em momento algum a ilicitude. Agora, se fosse o caso se não fosse o caso de prostituição, iríamos em situações de abusos sexuais ou outros assuntos. Se calhar seria possível, nesse sentido, excluir a ilicitude. Mas quando é prostituição, não é possível, nesse tipo de situação, excluir a ilicitude, porque a própria prostituição em si é algo punível por lei, pelos bons costumes também. E também é um atentado à própria dignidade da pessoa humana. Pois, eu acho que os nossos seguidores aqui do Instagram não praticam isso, e se praticam, vão deixar de praticá-lo, porque agora já tomaram conhecimento. E mesmo que não tomassem conhecimento, né? Mas agora que já sabem, vão poder também, eu acho que é essa questão de debatermos e podermos comentar e falar e vemos como cada um de nós pode ajudar na sociedade para evitar que isso aconteça. Criar palestras, criar mais lives sobre o assunto, e sendo que até essas pessoas não têm, a maioria delas não tem acesso à internet, então não são elas que estão aqui a ouvir essa nossa conversa. Então temos que ter consciência de como levar esse discurso, essa informação para fora das redes sociais, para fora da internet, para exatamente como a Claudina disse, ir para as escolas, onde elas lá estão, ir para centros e poder falar o máximo possível, não é? Também tem aqui que fala sobre a lei, pois aqui no seu artigo, a lei sobre a criminalização das infrações subjacentes ao branqueamento de capitais. Sim, olha, esta lei, apesar de revogada no atual Código Penal, antes da revogação, também condenava o lenocínio contra menores e tinha moldura penal de 2 dinheiro, não é? Isso mesmo. Até porque, olha, uma questão muito simples, que as pessoas também não sabem, deveriam saber. O crime de lenocínio é um crime contra a humanidade. Não é apenas disponível a nível interno. O crime de lenocínio de menores, é mesmo um crime contra a humanidade. Não é apenas um direito fundamental, é um crime contra a humanidade. E pode até ser considerado como um ato de terrorismo. Porque viola a própria lei do branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. Viola a lei. Em termos de penas, como é que nós estamos? O atual Código Penal, a pena vai até 15 anos, no caso do lenocínio de menores, vai até 15 anos, dependendo das circunstâncias. Essa lei que acabamos de citar, né, que é a lei das infrações subjacentes à lei de branqueamento de capitais, a moldura pena de 2 a 10 anos. A pena é grande mesmo, é pena maior, infelizmente. E fora do ordenamento jurídico da Angola, né, o angolano, será que noutros países há uma associação à pena de morte? Nesse tipo de situação? Há países mais extremistas nisso? Ou não, também... não. Infelizmente, tanto nos países da Common Law e da Civil Law, isso não acontece. Mas justificaria uma pena de morte para esse crime?
Não, não justificaria. Apesar de ser um crime contra a humanidade, não. Apesar de ser Sim, um quando eu crime... vi crime contra a humanidade, ok, então deixa eu perceber bem que penas são essas. Não, olha, Aí veja é que isto é um problema psicológico. Isto é um problema psicológico, um problema de saúde pública. Então, acredito que um problema de saúde pública não deve ser encarado como um problema que deve ser eliminado na totalidade. Não, é um problema psicológico. Um problema de conscientização geral. interessante. Também fala aqui da lei, não sei se já falou, e eu passei despercebido da lei 25, 2512. Já falou. Já, já. Muito interessante. Fala aqui do plano de ação do Estado, para o Estado. O regime democrático se caracteriza não pela inscrição dos direitos fundamentais, mas pela sua efetividade, por sua realização eficaz. Isto, José Fontes da Silva. Muito interessante. O que é que mais quer partilhar conosco sobre esse tema? São duas questões muito simples. Não Uhum. deveríamos, em momento algum, encararmos as menores de idade que praticam a prostituição como prostitutos. Não, em momento algum. Até porque temos que entender que é uma situação de vulnerabilidade. Existem sim fatores que permitem que elas se alinhem a estas práticas, mas não quer dizer que são prostitutas, em momento algum. Uma menina de 17 anos jamais pode ser chamada. Considerada prostituta. Sim, é isso. É É isso criança. mesmo. Ainda é menor de idade, mas a questão aqui, na verdade, qual é? Olha, uma outra correção. A maioridade penal é 16 anos. Sim. Lenocínio ainda é crime. Logo, é possível haver responsabilização para essas menores de 16 a 17 anos. Ainda é possível, não deixa de ser possível. Mas a questão aqui de chamarmos estas crianças de prostitutas seria de um modo errado e antiético. Por quê? Primeiro Uhum. porque se você chama alguém de prostituta, significa que quando ela pratica a ação é um sexo consensual. E a idade para o sexo consensual, por regra, são 18 anos. Então, se ela ainda não atingiu a idade para o sexo consensual, então não é sexo consentido. Agiu sim, mas não é um sexo consentido. Segundo, se você me diz que olha, uma menina de 14 anos é prostituta, logo também você vai me dizer que ela é responsável pelo ato. Não. Elas é que são prostituídas. Prostituídas por quem? Pela sociedade, pelos pais, pela inatividade dos próprios tribunais, pelo não exercício do próprio Ministério Público. É um problema geral. E este problema geral, infelizmente, afeta essas crianças, levando elas para um mundo onde em momento algum deveriam estar. Qual seria a solução para esse tipo de assunto? Seria muito aconselhável, né, para o Conselho Nacional de Ação Social criar mecanismos de grupos de enfrentamento, grupos mesmo de enfrentamentos, onde se permite abraçar essas crianças que em vez de prostitutas são sim prostituídas e dar um apoio. E esse apoio significa o quê? Dar uma perspectiva de vida. Porque eu duvido muito que uma menina dos 12 aos 17 anos que se prostitui tenha uma perspectiva de vida. Ela não tem uma postura de vida e não podemos culpá-las em momento algum. Isso é algo que temos que trabalhar todos em conjunto. Pois, realmente. A Claudina aqui diz: a lei em Angola existe, só que são menos usadas porque poucas pessoas acreditam na lei, devido ao favoritismo e à classe de vida. Mas ainda vamos ver o direito a desenvolver e deixar de ser uma teoria. Pois, é interessante. Temos Muito aqui talvez interessante. Olhamos que no âmbito da proteção do direito das crianças em Angola, Angola é um país completo em termos de legislação, muito completo. Temos por aí mais de 15 conjuntos de leis, regulamentos, com vista à proteção dos direitos das crianças.
Infelizmente, a proteção é apenas meramente formal e não material. Este é que é o problema. O problema é a nível material. O que é que podemos fazer para a efetivação dessas leis? Mas Este é que é eu o acho problema. que o problema é extensivo a quase todas as áreas, né? Muita lei e pouca efetivação das mesmas, não é? Infelizmente. Mas no âmbito do direito das crianças, acho que deve estar pior. Está mesmo pior. Está mesmo pior. Não tem como. Por exemplo, será que existe no Zango um conselho tutelar? De fato. Não, não existe. Será que no SOI existe um conselho tutelar? Não existe. O Mas há Conselho casos, Nacional há no caso, mas não se faz nada. não se faz nada. O Conselho Nacional de Ação Social está no âmbito, está a nível central, não existe a nível local. A nível local só existe comitês. E os comitês estão apenas nas capitais. Ou seja, aqui o E são problema orçamentados, são recebem dinheiro do orçamentos, Estado recebem dinheiro do Estado. Não tem como, para não tem como fazer o não quê? receber. É com vista à Para fazer o que proteção. nós vamos a ter, não é? Trabalham, eles trabalham, mas não no âmbito da proteção infantil, infelizmente. Ah, ok, ok. Olha, o Désio Melo Vula diz aqui, deviam criar um órgão para apoiar essas meninas para a obtenção de vários cursos profissionais. Também é uma opção. Nós estamos a falar aqui de crianças, não sei até que ponto podemos instruí-las nesse sentido do lado profissional, mas o conhecimento, mas sim, já tem uma visão do que podem fazer, não é? Não consigo ouvir muito bem, acho que Agora, consegue ouvir-me? sim, baixinho, mas consigo ouvir. Não, disse aqui, tem aqui o comentário do Désio. Consegue ler? Ele concorda que Consigo, sim. devíamos Devem criar é um criar. órgão para apoiar, para a Olha, obtenção melhor de vários solução para cursos. isto, melhor solução para isso são os conselhos tutelares. Os conselhos tutelares é que deveriam ser criados a nível local, a nível comum, em todas as áreas. Deveria se criar conselhos tutelares com vista à Uhum. proteção do direito das crianças. Depois, se calhar, a opção, né, os cursos profissionais, isso aqui já é uma função da própria escola. Os grupos de enfrentamento também serviriam muito. As associações e igrejas têm ajudado. A Igreja Católica tem muito, por exemplo. A maior parte Uhum. das denúncias no âmbito da proteção infantil tem sido da Igreja Católica. Tem sido da Igreja Católica Uhum. mesmo. Agora, associações. Associações que nós temos cá em Angola em prol dos direitos humanos focam-se mais nas questões do tráfico infantil, noutras questões, na educação, raramente falam sobre a proteção infantil. Por exemplo, cá no Ok. Soio tem uma menina, por exemplo, estou a assessorar ela porque ela quer criar uma associação com vista mesmo, Uhum. é uma iniciativa mesmo dela até, só pediu Que um bom, apoio. Sim, que bom, que quer bom. criar uma Parabéns. associação, acredito até que a nível nacional será a primeira, só nesse sentido, será a primeira nesse sentido. Não sonho, tá? O Josué está neste momento na província do Zaire, não Zaire, é? Eu não sim. sonho. Então fala com propriedade sobre os dados que estão aqui neste artigo. E então, e é muito bom saber que está a vir aí uma iniciativa como essa, de, de se poder ajudar de forma local e talvez que se reproduza por todo o território nacional, não é? E já pessoas estejam ligadas a associações e que conheçam alguém que está numa associação ou que gostem de projetos ou estejam a procurar de um projeto social, esse também possa ser uma oportunidade de poderem desenvolver projetos nessa temática que vão ajudar muito. E aqui o artigo já identifica zonas próprias que se pode já atacar, trabalhando em parceria com os conselhos, não é, que já existem, então é só fazer uma ajuda mais de
palestras, né, de atividades mais com conteúdo mais que consiga chegar mais perto do público-alvo, né? No caso das crianças. É mesmo, é mesmo. Ok. Tá bom, olha, acho que nós já chegamos aqui, o nosso tempo. Não sei se temos aqui mais alguma pergunta, mas conseguimos conversar sobre a temática, sobre o artigo O Fenômeno da Prostituição Infantil no nosso ordenamento jurídico, face aos direitos humanos, não é? Josué Tomé, licenciado em Direito pela Universidade Católica, publicou seu artigo na nossa revista em agosto e esteve aqui conosco a conversar sobre essa temática. Muito obrigada por ter aceito o convite. Não sei se quer Obrigado falar mais eu alguma pela coisa e algum recado aos nossos seguidores. Obrigado mesmo eu pela oportunidade. Uhum. Tá bom, obrigada. Então, estamos juntos. Amanhã nós vamos ter também outra live e amanhã vamos falar com o Felizardo, não é? E vamos estar juntos aqui de novo. Josué tem aqui o Désio a falar que o julgado de menores deve proteger mais os direitos das crianças, precisa mostrar trabalho e estender mais ajuda às crianças que estão a precisar. Claudina, gostei sobre o tema, espero desde que possam surgir mais temas que possamos debater. Tá bom, Claudina, obrigada por teres aí, por nos assistir, por contribuir, por ter participado e está aí o Josué a poder ajudar ali aí no Sonho, né, província do Zaire, a tentar contribuir com que esse fenômeno deixe de ser assim tão drástico como é atualmente. Tá? Obrigada, Josué. Tenha uma boa continuação. Tá? Amanhã estamos juntos. Tá? Tá bom. Beijinhos. Tchau, Tá tchau. bom, até já.